Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Hoje nós iremos estudar tudo sobre uma das maiores empresas e mais conhecidas da Bolsa na área de transmissão de energia e que faz parte da nossa carteira aqui do canal, que é a Taesa. Vamos estudar desde o setor de transmissão em que ela se encontra, a sua história, até sua posição na Bolsa e as vantagens e desvantagens que a Taesa possui, além de comparar indicadores com as demais empresas de transmissão atualmente. E também ver o resultado do primeiro trimestre de 2021. E eu já quero saber de você. Você possui as ações da Taesa? Conhece como ela opera? Então eu te convido a ficar aqui comigo, porque se você não conhece nada sobre a empresa, ou se você sabe de alguém que não conhece nada sobre ela, então ajuda espalhando esse vídeo nos grupos de finanças do WhatsApp e Telegram que você participa. Considera se inscrever no canal, ativa o sininho para notificações sempre que sair um vídeo novo, curte esse vídeo para ajudar o YouTube a reconhecer que você gosta desse tipo de conteúdo e comenta aí embaixo se você quer mais estudos sobre mais empresas da Bolsa. Bora pro vídeo? Mas antes da gente falar especificamente sobre a Taesa, eu queria abordar um pouco como funciona o setor de transmissão de energia em que ela se encontra para aí sim entender melhor o que ela faz. Basicamente no setor elétrico, nós temos três tipos de empresa nesse ramo. As geradoras de energia, que são aquelas onde a energia é produzida, as transmissoras, que são aquelas que levam a energia de um ponto A ao ponto B, ou seja, de onde ela é gerada até a sua distribuição, e é aqui que a Taesa se encontra, e eu acredito que muitos de nós aqui já vimos torres assim. São essas torres que fazem o transporte da energia até as distribuidoras, e essas distribuidoras são as que jogam a energia que as transmissoras repassam para as nossas casas. É para a distribuidora para quem você paga a sua conta de luz. E como funciona esse setor de transmissão? Em primeiro lugar, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, realiza um leilão público e aberto para a concessão de transmissão de energia, podendo ter participação de empresas nacionais ou estrangeiras. O ganhador é aquele que apresenta a menor receita anual permitida, também conhecida como RAP, ou seja, quem cobra a menor tarifa pelo serviço ganha a concessão. Tendo ganho o leilão, a empresa começa a construção das torres para pronta operação. Finalizado todo esse processo, a empresa começa a gerar a tal receita anual permitida advinda dessa construção. Esse retorno da operação é dividido pelo período de operação comercial. Normalmente esses contratos têm vigência de 30 anos, com média de 4 anos para as construções das torres de transmissão. Logo, com 100% da disponibilidade de transmissão, resulta em 100% dessa receita anual permitida sobre essa linha de transmissão. Mal comparando, a RAP é como se você construísse uma casa e depois ganhasse o aluguel, reajustado por um índice, sendo mais comum ou o GPM ou o IPCA, por essa construção durante o período em que ela está sendo usada. O que tem que ficar claro para quem quer entender a empresa é que ela não depende da quantidade de energia que ela vai transmitir, e sim da quantidade de linhas operacionais em funcionamento que ela tem disponível. Portanto, não importa se ela vai distribuir 1000 ou 0 unidades de energia, contanto que a linha esteja em pleno funcionamento e pronta para transmissão. Por isso que ela não deve ser muito afetada no que diz respeito a uma eventual crise hídrica, pois ela não depende da produção da energia, sendo responsável somente pela transmissão. Basicamente, temos três tipos de categorias de concessão do setor. A categoria 1, que são as concessões prorrogadas, são os ativos concedidos antes de 1999. Eles tiveram suas concessões prorrogadas por mais 30 anos em 2012. A partir de 2013, a receita anual permitida passa a ser corrigida anualmente pelo índice IPCA. Tem a revisão tarifária com periodicidade de 5 anos. E a Taesa não possui mais esse tipo de categoria. Já a categoria 2 são as concessões licitadas com base blindada. São ativos leiloados entre 1999 e novembro de 2006. Eles têm a receita anual permitida corrigida anualmente pelo índice do IGPM e têm sua receita anual permitida reduzida pela metade a partir do 16º ano de operação. Não há revisão tarifária e as concessões têm prazos de 30 anos. Já na categoria 3 são as concessões licitadas. São ativos leiloados a partir de novembro de 2006. Eles possuem a sua receita anual permitida corrigida anualmente pelo índice IPCA. Eles têm a revisão tarifária nos 5º, 10º e 15º anos do contrato de concessão, e são concessões com prazos de 30 anos. A Taesa possui agora as categorias 2 e 3 nas suas concessões. Passada essa primeira parte, a gente começa a ver o histórico da cotação mensal. Aqui eu coloquei só a Unity, no caso TAE11, para comparar com o Ibovespa, e a gente consegue enxergar que eles andam praticamente juntos. A gente também consegue notar
que não é aquele tipo de ação que costuma explodir muito, salvos alguns eventos anormais, pois, como a gente vai ver mais pra frente, ela possui a sua receita muito controlada e praticamente previsível. Então meio que não tem muita emoção gráfica à vista, mas você tá vendo essa espichada que a ação deu aqui em março desse ano de 2021? Pois guarda esse período que mais pra frente no vídeo eu vou comentar sobre ela e vamos ver o que aconteceu para essa auto ocorrer. Então a gente vai ver agora, como é meio praxe nos estudos das empresas aqui no canal, como tudo começou com o histórico da companhia. Eu gosto e acho saudável a gente sempre estudar a história da empresa para entender de onde ela veio e que caminhos ela percorreu para chegar até aqui. Nesse passo eu estou fazendo exatamente como você pode fazer aí na sua casa, estruturando como pesquisar uma empresa para se investir. Então bora comigo para fazer esse passo a passo. E eu estou no site de RI da Taesa e na parte de histórico eu vou aqui na linha do tempo do site da empresa e vou destacar alguns momentos importantes para a empresa. No ano de 2000, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, realizou um leilão composto por instalações de transmissão de energia elétrica divididas em 3 lotes. Um dos lotes foi vencido pelo consórcio Inepar Enel Power, constituído pelas empresas Enel Power S.p.A. e Inepar Energia S.A., que igualmente constituíram uma sociedade de propósito específico, denominada Transmissora Sudeste-Nordeste, a TSN, com o mesmo objetivo. Pouco tempo após o leilão, uma das empresas integrantes do consórcio, Inepar Enel Power, mais especificamente a Enel Power S.p.A., que é uma empresa italiana integrante do grupo Enel, adquiriu 100% do controle da TSN e Novatrans. Em 2003, o controle destas duas concessionárias foi transferido para a Terna S.p.A., empresa italiana dotada de grande expertise no setor de transmissão de energia elétrica. Mas foi somente em 2006 que a Terna S.p.A. decidiu constituir no Brasil uma holding, a Terna Participações S.A., tendo transferido para esta holding o controle da TSN e Novatrans. Em outubro deste mesmo ano, a Terna abriu seu capital através de uma oferta pública inicial de ações na BMF Bovespa, aderindo ao nível 2 de governança corporativa, e após essa oferta pública inicial de ações, a Terna S.p.A., controladora da Terna, passou a deter 66%, enquanto os acionistas minoritários passaram a deter 34% do capital total da companhia. Em 2009, a companhia passou por um processo de alteração do controle acionário, em que a Terna transferiu 51% das suas ações para um fundo de investimento chamado Coliseu e os outros 49% para a CEMIG. Esta holding passou a se chamar Transmissora Aliança de Energia Elétrica, SA, vulgo Taesa. Em maio de 2010, a CEMIG aumentou sua participação na Taesa através de uma oferta pública de ações, reduzindo seu free float para aproximadamente 4% do seu capital total. Em julho de 2012, a Taesa voltou ao mercado, emitindo 1,75 bilhão de reais em novas ações. E desde então, os acionistas minoritários passaram a deter 27% do capital total da companhia, sofrendo alterações com o passar do tempo. Nesse mesmo ano, ela lança as Unities ao mercado. E por falar em governança, vemos a composição atual até a data deste vídeo como sendo formada pela CEMIG, com 21,7% do total de circulação de ações, seguida do braço estatal colombiano da empresa ISA, aqui no Brasil, com 14,9%, e com um free float de 63,4% do total de ações em circulação. Conseguimos ver aqui que ela é do nível 2 de governança, conferindo à empresa o direito a permanecer com ações preferenciais e ter 100% de tag along nos 3 tipos de ações, as ordinárias, as preferenciais e as unities, que são compostas por uma ação ordinária e 2 preferenciais. E eu disse composição atual pelo seguinte motivo: lembra quando eu mostrei lá no gráfico uma pernada de alta que ocorreu no mês de março? Pois bem, nesse referido mês, saiu essa notícia de que a CEMIG começa a organizar a sua saída da Taesa, vendendo sua posição acionária. O mercado, que não é bobo nem nada, se animou, pois viu aí uma oportunidade de uma perda do braço estatal brasileiro da companhia e precificou uma compra de um novo participante, aumentando assim o preço da ação. E você, o que acha da eventual saída da CEMIG no bloco de controle da Taesa? Vê com bons olhos ou acha que a saída para a empresa seria outra? Comenta aí embaixo pra gente conversar sobre isso nos comentários. Partimos agora para o que as pessoas mais gostam na Taesa, que são os dividendos. O Estatuto Social da empresa nos diz que os acionistas da Taesa têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado do exercício, conferindo um payout mínimo de metade do lucro líquido ajustado.
Também podemos ver o histórico de dividendos da empresa e para quem gosta de dividendos, Taesa é praticamente um reloginho e que tem se mostrado uma excelente escolha com um histórico bem sólido e consistente, não deixando de furar em praticamente nenhum ano nesse período todo analisado. A gente pode notar que a empresa sempre foi cuidadosa no pagamento de dividendos, pois olhem nos períodos de crise como caem seus proventos. Sinal claro de que a empresa não queima a caixa só para manter dividendos gordos, como muitas empresas fizeram no passado e se deram bem mal. E passadas as crises, a empresa tende a voltar a distribuir mais. Não estou contando aqui também eventuais gastos com investimentos, mas isso a gente fala mais para frente no resultado mais recente. Agora que passamos por todo esse reconhecimento do histórico da empresa, vamos analisar os números do primeiro trimestre desde 2021. Na apresentação de resultados, a empresa mostra um quadro interessante para quem não conhece, que é a disponibilidade da sua linha. Lembram que eu falei no início que ela não ganha pela quantidade de energia que passa, e sim pela sua disponibilidade? Pois bem, a empresa nos mostra que essa disponibilidade tem se mantido próxima à casa dos 100%, sendo que em 2020 teve sua linha disponível 99,88% das vezes. Se ela deixa esse número cair muito, influencia no resultado da empresa, fazendo ela ter menos receita. Já aqui, a gente consegue ver atualmente a amplitude das concessões que a empresa possui. Podemos constatar que ela está bem diversificada em várias regiões do país, possuindo presença em 18 estados e o Distrito Federal. Ela também tem prazo médio das concessões de 15,6 anos e possui atualmente 39 concessões. Aqui vemos o efeito que a RAP tem na receita da empresa. Os contratos de concessão de transmissão licitados entre 99 e 2006 prevêem a redução de 50% da RAP a partir do 16º ano de operação comercial das instalações. Ou seja, as concessões adquiridas nesse período, praticamente nesse ano de 2021, chegam ao seu 15º ano de concessão ou ultrapassam esse limite. Assim, muitas concessões irão sofrer esse desconto na RAP a partir do ano que vem praticamente. Lembram que a RAP é como se fosse o aluguel das transmissoras? Imagina que você é dono de um imóvel que está para alugar e a partir de 15 anos de contrato você perder metade do que você recebe de aluguel. Por isso, a empresa tem que construir mais linhas e ganhar outras novas concessões para suprir essa falta de receita. Percebam que o reajuste do que a Taesa vai receber pelas linhas de transmissão que tem o IGPM como fator de reajuste ficou na casa dos 6,5% nesse ciclo de 2020-2021, enquanto que o reajuste das linhas de transmissão que tem o IPCA como índice de reajuste tarifário foi de 1,9% no mesmo período. E mesmo assim, a gente vê como a queda desse 50% está afetando mais as linhas de transmissão que tem o IGPM como reajuste nessa linha aqui de subtotal do que as que possuem o IPCA como reajuste tarifário na mesma linha correspondente no mesmo período. Para empresas de transmissão, os resultados são postos de duas maneiras, usando o IFRS, o resultado regulatório. Sempre que for analisar esse tipo de empresa, dê preferência aos resultados regulatórios, e é neles que vamos basear nossos estudos aqui, pois eles representam melhor a situação atual da empresa. Quando a gente olha a apresentação de resultado que a empresa mostra, os números são bem bonitos, com aumento de receita no regulatório, na casa de 3,6% ano contra ano, EBITDA no regulatório também crescente, com 1,3% de alta, o índice de disponibilidade na linha também bem bonito, mas o que eu queria chamar a atenção é nessa pegadinha aqui. Quando convém e para mostrar um número bonito, a empresa usa o regulatório, mas quando não convém, nos apresenta um lucro líquido usando o IFRS, só para nos mostrar um lucro em alta. Mas como eu disse anteriormente, essa adoção não representa a realidade fidedigna da empresa. Olhando bem de perto no release, podemos constatar que houve uma queda de lucro na casa dos 22,6% quando comparado ano contra ano. Então tomem cuidado com esse tipo de pegadinha na análise de qualquer empresa que vocês forem fazer. Com relação aos custos, a empresa teve um aumento devido principalmente ao aumento salarial de funcionários, indenizações trabalhistas e a conclusão da aquisição de mais 3 unidades de concessão. Já no resultado financeiro, vemos uma variação bem forte para cima puxada pelo aumento do IPCA nas despesas financeiras na linha de variações monetárias e cambiais. Aqui vemos que a empresa desfruta de incentivos fiscais para fazer suas linhas de transmissão em determinadas áreas. Com isso, ela consegue aumentar sua base de lucro, pagando menos imposto devido a esses programas de incentivos fiscais, como vemos na linha marcada na tabela. Com relação aos dividendos, conseguimos enxergar aqui tanto a linha do payout da empresa, quanto o histórico de pagamentos de dividendos frente ao lucro líquido da Taesa. Notem que a barra cinza de proventos nunca foi maior do que a do lucro líquido, sinal de boa governança da empresa, nesse quesito, não se alavancando para gerar proventos aos seus acionistas, ou no bom português, não tirando de onde não tem para pagar dividendos. Com relação à dívida da empresa, notamos que ela possui pouco menos de 10% no período menor que um ano,
sendo mais de 90% com prazo superior a 12 meses, e que mais da metade dessa dívida está atrelada ao IPCA. Nesse quadro, vemos que a Taesa possui em torno de 6 projetos em construção para serem finalizados. Alguns projetos até feitos em parcerias com outras transmissoras de energia, como a Alupar e a Transmissão Paulista. Normalmente, eles costumam entregar esses projetos antes do fim do prazo, aumentando assim a rentabilidade do negócio e começando a receber mais cedo do que o previsto a receita anual permitida por esses projetos. Vamos agora comparar alguns indicadores entre as companhias do setor de transmissão e tentar avaliar como está a Taesa frente à Transmissão Paulista e à Alupar, outras duas empresas do mesmo setor, usando alguns comparativos do site Status Invest. Primeiro, analisamos o Dividend Yield, que é a divisão entre os rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses e a sua cotação atual, e vemos que temos a Taesa em primeiro lugar com 13,75%, Transmissão Paulista em segundo com 11,92%, e por último, a Alupar com 3,12%. Agora vamos analisar o indicador preço sobre lucro. Esse indicador é obtido através da divisão entre o preço da ação e o lucro por ação da empresa. Ele nos mostra o número de anos que se levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação pelo recebimento lucro gerado por uma empresa. O recomendado é que uma empresa tenha PL menor ou igual a 15. E usando esse indicador, vemos que Transmissão Paulista se encontra na primeira posição com um PL de 4,84 vezes o seu lucro, seguido por Taesa com 5,43 e Alupar com 7,26 de preço sobre lucro. O próximo indicador analisado é o preço sobre valor patrimonial, ou mais comumente chamado de PVP. É um indicador que informa se o valor de uma ação está relativamente cara ou barata. Ele é obtido dividindo o preço de um ativo negociado em bolsa e o valor patrimonial da companhia. Nesse caso, se uma empresa possui esse indicador abaixo de 1, pode indicar que ela esteja barata, e estando maior que 1, a empresa pode estar cara. E podemos constatar que Transmissão Paulista está mais barata com relação às demais, com PVP de 1,29, seguida de Alupar com PVP de 1,30 e Taesa com PVP de 2,02. Quando passamos para indicadores de eficiência, a Taesa segue na frente em praticamente todos os quesitos, com destaque para a margem líquida, que é a razão entre o lucro líquido e a receita líquida de uma companhia após a dedução de impostos e tributos. Transmissão Paulista segue na frente com impressionantes 89,26% de margem líquida, com Taesa em segundo com 64,95% e Alupar com 16,65% em terceiro. O próximo indicador é a relação dívida líquida sobre EBITDA. Ele demonstra o número de anos que uma empresa levaria para pagar sua dívida líquida no cenário em que o EBITDA permanece constante. Nesse indicador, quanto menor o número, melhor. Boas empresas costumam ter esse indicador abaixo de 3 vezes. E como podemos ver, Transmissão Paulista segue sendo a melhor nesse quesito, com uma relação de 1,02 anos para quitar sua dívida, usando sua geração de caixa. Em segundo lugar, temos Alupar com 1,83 vezes e por último, a Taesa com 2,09 vezes a relação dívida líquida sobre EBITDA. E no quadro geral, conseguimos ver que, segundo o site Status Invest, a Transmissão Paulista está na frente das demais, conseguindo assim o primeiro lugar quando comparamos apenas os indicadores. Partimos agora para as vantagens e desvantagens de Taesa. Mas antes, eu te peço um favor que vai te custar apenas 2 segundos. Se está gostando do conteúdo até agora, se inscreve no canal, deixa seu like, que isso paga todo esse trabalho que eu tive aqui, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para mais pessoas nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Continuando, eu vejo como principais vantagens da empresa estar em um setor perene. Todo mundo precisa da sua principal commodity, a energia. Então, com isso, ela está em um meio que já a favorece no longo prazo. O histórico da empresa é de sempre ser uma boa pagadora de dividendos. E para quem gosta de bons rendimentos, Taesa é uma ótima escolha. Como visto, a empresa trabalha com contratos de longo prazo, facilitando assim a previsibilidade das suas receitas. Isso dá força ao seu negócio. Como desvantagens, podemos citar o risco de não conseguir novas concessões. Não é garantido que a Taesa vai vencer todas as disputas de leilões que irá disputar. Isso é um risco para a empresa que pode perder bons contratos de concessão no futuro e não conseguir realocar novos contratos. Temos também o risco do controlador. Como atualmente é a CEMIG, atual estatal brasileira, e mais uma estatal colombiana como visto, não podemos desconsiderar o fator de Taesa ser usada para outros fins que não sejam para o bom andamento da empresa e bom para os seus acionistas. A regulação do setor. A companhia atua num setor altamente regulado, em que uma canetada pode mudar tudo. Vide o período em que a Dilma baixou na marra a tarifa do setor elétrico. Medidas desse tipo não podem ser descartadas. E agora eu queria saber de você. Possui ações da Taesa? Confia na Taesa para o longo prazo? Está comprando no momento? Você considera como sendo uma oportunidade? Deixa sua resposta aí nos comentários e vamos debater juntos. Se você gostou desse vídeo, já sabe da nossa rotina aqui, né? Agora continua comigo nos vídeos que estão aparecendo na tela final e os meus mais sinceros agradecimentos. Meu muitíssimo obrigado a todos que chegaram até aqui. É isso, pessoal. Um grande abraço. Paz, saúde e sucesso a todos.